O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, move-se nas proximidades de um ponto espacial chamado Ponto de Lagrange, sobre o qual um objeto orbita o Sol com o mesmo período de translação que a Terra. O esquema a seguir, fora de escala, representa o Sol, a Terra e o telescópio James Webb, com as respectivas massas e as distâncias indicadas. A força resultante necessária para manter um objeto de massa M em órbita circular de raio R1 com velocidade angular ômega é F igual a m ômega ao quadrado R, sendo Ft e Fw as intensidades das forças gravitacionais resultantes sobre a Terra e sobre o telescópio, respectivamente. Assinale a alternativa que descreve a razão Fw sobre Ft entre essas forças. E aqui no Note a Dot temos: despreze os efeitos gravitacionais da Lua e suponha que Mw seja desprezível frente às outras massas e que as órbitas sejam perfeitamente circulares. Suponha ainda que o telescópio se situe exatamente sobre o ponto de Lagrange. Então, galerinha, depois da vinheta, resolução. Galera, o problema nos deu a fórmula da resultante centrípeta em termos de velocidade angular. Ah, mas eu já sabia essa fórmula. Tudo bem, mas o problema deu para quem não sabe. Essa resultante centrípeta é chamada de m, velocidade angular ao quadrado, multiplicado pelo raio de órbita. Tudo isso daqui é multiplicado, m vezes ômega ao quadrado vezes r. Lembrando que essa fórmula ela só funciona para movimentos perfeitamente circulares e uniformes, ou seja, as velocidades são constantes. Movimento circular uniforme, que é o que o problema pediu exatamente do Note a Dot. Ah, as órbitas não são elípticas de acordo com a primeira lei de Kepler? Sim, você tem razão, mas o problema pediu para você fazer uma aproximação. Ótimo, então com base nisso, a gente tem que analisar o que o problema te deu. O problema te deu a massa do corpo em órbita? Sim, o problema me deu a massa do corpo em órbita tanto da Terra como do James Webb. Ótimo, então essa questão da massa tá check. Ele também te deu o raio de órbita de cada um desses corpos, então também está check a questão do R1. E a questão da velocidade angular, a gente sabe que a velocidade angular da Terra é o mesmo da velocidade angular do telescópio. Isso foi dito no enunciado, e também para quem acompanha astronomia, sabe que o James Webb se encontra num ponto, no espaço conhecido como ponto de Lagrange, e todo mundo tá careca de saber que nestes pontos as forças gravitacionais das massas do objeto colocado em órbita nesse ponto é cancelado com a sua aceleração centrípeta, tomando como referência o próprio corpo. Tomando como referencial inicial, nós temos essa resultante centrípeta, e a pergunta da questão justamente vai ser: qual é a relação entre a resultante centrípeta do telescópio sobre a resultante centrípeta da Terra? Agora basta, galera, substituir as balhufas e as bolhufas dos dados que a gente já tem do telescópio, ou seja, é a massa do telescópio que ele deu, multiplicado pela velocidade angular, que nós vamos chamar de ômega. Ah, ele não deu a velocidade angular. É verdade, ele não deu, mas você pode até calcular essa velocidade angular caso você queira substituir um valor numérico aqui, pois a velocidade angular de órbita da Terra, que é a mesma velocidade angular do telescópio James Webb, é simplesmente 2π sobre o período de órbita. E aí você pode colocar aqui 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Então o período de órbita em segundos é esse valor aqui, caso você queira substituir um valor numérico aqui. Mas vamos segurar esse negócio por enquanto. Essa velocidade angular ao quadrado e multiplicado pelo raio de órbita do telescópio, o último termo aqui na fórmula da resultante centrípeta. E para a Terra nós temos a massa da Terra, multiplicado pelo mesmo ômega ao quadrado, multiplicar pelo raio da Terra, o último termo da fórmula da resultante. E com isso, no numerador nós temos a resultante centrípeta no telescópio James Webb e no denominador a resultante centrípeta na Terra. E o Fw sobre o Ft é exatamente o que ele está perguntando na questão. Agora veja que nós podemos simplificar essa fração, o ômega ao quadrado de cima com o ômega ao quadrado de baixo, de modo que Fw sobre Ft vai ser exatamente igual a Mw Rw sobre Mt Rt. E essa relação é que você pode encontrar exatamente na alternativa C aí da questão 78 da prova da primeira fase do tipo V da FUVEST 2023. Galerinha, uma questão muito simpática de gravitação universal, porém de gravitação universal é cobrada apenas a introdução da gravitação, que é a fórmula da resultante centrípeta no estudo do movimento circular uniforme. Muito bem, então a FUVEST não teve muita maldade nessa questão. O aluno do Aulas a Mais já tem alguma familiaridade com as questões de movimento circular uniforme, bem como do assunto de resultante centrípeta. Inclusive a demonstração da aceleração centrípeta está no canal, dê uma conferida. Fora isso, existe uma questão de atualidade do telescópio James Webb que favorece o aluno que está interessado
interessado nesses assuntos científicos. Portanto, galerinha, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, considere tornar-se membro, porque assim você estará contribuindo diretamente com o projeto Canal Aulas ou Mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Falou!